Depois, partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Sim, que está entre Elim e o Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E disseram-lhes os filhos de Israel: Quem dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando nos assentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão com fartura, pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove, se anda na minha lei ou não. E acontecerá que no sexto dia prepararão o que recolherem, e será o dobro do que recolhem cada dia. Disseram, pois, Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: À tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Pois quem somos nós, para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: Será que quando o Senhor vos der à tarde carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que murmurais contra ele? Quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: Dize a toda a congregação dos filhos de Israel: Chegai-vos à presença do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que, falando Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes: À tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizes, e cobriram o arraial. E pela manhã havia uma camada de orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. Vendo-a os filhos de Israel, disseram uns aos outros: Que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme o que puder comer, 1 homer por cabeça, segundo o número das vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel assim o fizeram, e colheram uns mais e outros menos. E medindo-o com o homer, não sobejava ao que muito colhera, nem faltava ao que pouco colhera. Cada um colheu quanto podia comer. Disse-lhes Moisés: Ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Todavia, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram dele para a manhã seguinte. E criou bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, pela manhã, cada um quanto podia comer, porque vindo o calor do sol, derretia-se. E aconteceu que no sexto dia colheram pão em dobro, 2 homeres para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram e o anunciaram a Moisés. E ele lhes disse: Isto é o que o Senhor tem dito: Amanhã é repouso o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer, cozei-o hoje, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o hoje. E tudo o que sobejar guardai-o para vós até amanhã. E guardaram-no até amanhã, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem nele houve bicho algum. Então disse Moisés: Comei-o hoje, porque hoje é sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado. Nele não haverá. E aconteceu que no 7º dia, alguns do povo saíram para colher, mas não acharam. Então disse o Senhor a Moisés: Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede, porquanto o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim repousou o povo no 7º dia, e chamou a casa de Israel o seu nome Maná, e era como semente de coentro, branco, e o seu sabor era como bolos de mel. E disse Moisés: Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Enchei dele 1 homer, para ser guardado para as vossas gerações,
para que vejam o pão com que vos sustentei no deserto, quando vos tirei da terra do Egito. Disse Moisés a Arão: Toma uma vasilha, e põe nela um homer cheio de maná, e põe-no diante do Senhor para ser guardado para as vossas gerações. Como o Senhor ordenou a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho para o guardar. E os filhos de Israel comeram maná 40 anos, até que entraram em terra habitável. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. E o homer é a 10ª parte do efa.